Acredite se quiser, gente, o ano acaba daqui a 2 domingos. E depois do pesadelo que foi o Bolsonaro e tanta destruição, tanto ódio, os últimos 12 meses foram de muito trabalho para a reconstrução. E eu digo a vocês, como quem esteve em Brasília toda semana, acompanhando os trabalhos do Congresso Nacional, dos ministérios, do presidente, trabalho foi o que não faltou. E por isso, nesse Café com Bolos, eu quero resumir para vocês em 5 pontos os principais avanços do governo Lula nesse ano. Primeiro ponto, não podia deixar de ser o combate à fome. Essa sempre foi a grande bandeira do Lula. Quando ele assumiu o governo pela primeira vez, ele dizia, para mim o principal é poder fazer os brasileiros poderem comer 3 refeições por dia. E se a gente vê como o Brasil estava no ano passado, Bolsonaro devolveu o país para o mapa da fome. 33 milhões de pessoas em insegurança alimentar grave, severa, e agora se retomou as políticas. Um plano de meta com passo a passo para a erradicação da fome no Brasil nos próximos anos. E já com medidas que foram sendo tomadas. Por exemplo, a reestruturação do Bolsa Família, como um programa social, não como um auxílio de emergência, mas como um programa permanente de erradicação da pobreza, de combate à fome. O valor adicional para mães com filhos e, além de tudo, uma política nova que eu tenho o maior orgulho de ter ajudado a construir, que é a política das cozinhas solidárias. Foi meu primeiro projeto de lei como deputado, sancionado pelo presidente Lula em julho e que agora já entrou no orçamento do ano que vem para poder fazer cozinhas solidárias em todo o país. Uma política que reestruturou o programa de aquisição de alimentos, uma política que retomou estoques públicos para conter a inflação de alimentos. São várias medidas combinadas que já reduziram a inflação dos alimentos no Brasil. Quem vai no mercado vê isso, enfim, a olho nu, e que também estão focando naquelas pessoas que mais precisam. Na saúde, eu queria trazer 2 pontos fundamentais que às vezes passaram batido porque eram programas que existiram, foram muito importantes nos governos do Lula e da Dilma e tinham acabado. Um deles é o Mais Médicos. A importância dos Mais Médicos, quem vive numa cidade grande, em região onde tem uma boa infraestrutura de atendimento à saúde, muitos médicos por habitante, talvez nem saiba. Tem interiores do Brasil, periferias extremas, comunidades ribeirinhas que nunca tinha tido um médico permanente lá até o programa Mais Médicos. Por uma razão de briga ideológica, o Bolsonaro tinha acabado com Mais Médicos praticamente, reduziu vagas, rompeu o convênio com Cuba e por aí vai. O presidente Lula, nesse primeiro ano, não só retomou Mais Médicos, mas com um recorde de contratação, 21 mil médicos. A meta é até o ano que vem chegar a 28 mil médicos atendendo até 90 milhões de brasileiros. Só quem já passou pelo perrengue de levar seu filho, sua filha doente para um hospital e não ter médico para atender, sabe a importância que a retomada desse programa tem, para além de qualquer marketing. E outra, foi a retomada do farmácia popular. O preço dos medicamentos é muito alto no Brasil. Hoje ele, principalmente das pessoas idosas, das pessoas com doença crônica, consome uma parte importante do orçamento familiar. Retomar o farmácia popular com distribuição gratuita de remédios ou com outros remédios muito abaixo do custo é essencial e foi feito agora pelo governo Lula. Esse terceiro ponto, para mim, é um dos mais importantes, que foi a retomada das políticas de moradia, urbanização, habitação social no Brasil. O governo do Bolsonaro tinha acabado com Minha Casa Minha Vida. Foi o maior programa de habitação da história do país. A gente tinha tido lá no tempo da ditadura militar o BNH, mas o BNH não chegou para as famílias que mais precisavam. Foi mais uma linha de financiamento, de crédito, até para setores da classe média, mas não para aquela pessoa que está na palafita, na favela, morando na rua. Minha Casa Minha Vida chegou e retomou isso agora. A meta do novo Minha Casa Minha Vida é 2 milhões de casas. Milhares já foram contratadas esse ano, algumas que estavam ali, paradas, já autorizadas, foram retomadas pelo governo do Lula. Entrou também um aprimoramento no programa. Eu fui vice-presidente da comissão mista de deputados e senadores que aprovou a nova lei do Minha Casa Minha Vida e a gente conseguiu incluir muita coisa. Conseguiu, por exemplo, ter prioridade para atendimento para mulheres vítimas de violência, que é um ponto importante, que muitas mulheres acabam não conseguindo sair do ciclo de violência porque a casa está em nome do marido, porque não tem para onde ir com os filhos. Nós conseguimos incluir também um subsídio verde para empreendimentos do Minha Casa Minha Vida com energia solar, com técnicas sustentáveis de construção, poderem ter um recurso a mais. A moradia mais próxima do local de trabalho, de onde tem infraestrutura, de onde tem serviços. Minha Casa Minha Vida renovado, que aprimorou a versão anterior do programa. Sem contar a parte de recurso para urbanização, saneamento básico, regularização fundiária a partir da Secretaria Nacional de Periferias. O governo trabalhou muito nisso esse ano. Esse quarto ponto, eu acho que nem devia entrar naquela disputa
disputa de esquerda e direita. Devia ser uma questão básica de humanidade, que é a situação das pessoas que estão vivendo nas ruas, em São Paulo, nas grandes cidades do Brasil, que explodiu nos últimos anos. E sabe por que explodiu? A gente vê, né? E não é só aqui em São Paulo. Eu ando em outras capitais brasileiras, converso com muita gente, todo mundo tem dito. Nunca teve tanta gente debaixo da ponte jogada nas calçadas como hoje. Porque com a crise econômica dos últimos anos, o resultado foi o seguinte: as pessoas não conseguiam mais pagar aluguel, iam sendo despejadas. Alguém, às vezes, tinha uma rede de apoio, tinha a casa de um familiar, de um parente para ir, outros não, foram para a rua. E é só a gente olhar que muitas das famílias em situação de rua são mães solo com criança, são famílias inteiras que estão nessa situação. E o governo do presidente Lula lançou agora, nesse mês, o programa Ruas Visíveis. R$1 bilhão para poder desenvolver uma política estruturada, com começo, meio e fim, para atender a população em situação de rua. E não é só com acolhimento, com moradia, é também integrando isso com geração de emprego e renda, incluindo a questão de catadores e catadoras de reciclagem, com cultura, com educação. É um programa integrado, lançado pelo Ministério dos Direitos Humanos. Aliás, minha saudação ao trabalho do ministro Silvio Almeida e agradecer por ter sido nomeado por ele e pelo presidente Lula coordenador da mesa de diálogo que vai acompanhar a política para a população em situação de rua no país. Isso é muito importante. Isso é uma questão, gente, de humanidade. Uma das maiores contradições do Brasil é essa, né? A gente olhar para um país das nossas cidades tão ricas, às vezes muitos imóveis vazios, abandonados e gente na rua. Um país que é um dos maiores produtores de comida no mundo e um monte de gente com fome. Tocar nesses pontos é combater a desigualdade, é uma questão de humanidade. E por fim, como quinto ponto, aquilo que mais se falou esse ano todo, às vezes com muita polêmica, que foi a melhora na economia. Gente, tá dando não só para ver, não é só o índice do PIB, da inflação, a gente tá sentindo isso. A gente sente isso, por exemplo, com a redução do desemprego. Nós estamos falando de 1.400.000 vagas de trabalho formal, com carteira assinada, gerada esse ano. O desemprego no Brasil, neste ano de 2023, desceu ao menor nível desde 2015. É uma coisa concreta. Assim como é concreta a questão da inflação. E no supermercado, não é só dos alimentos, como a gente falou, tá baixando os preços. Ainda tem coisa que tá muito cara, mas já está havendo uma baixa dos preços. E tem um programa muito importante que foi feito pelo presidente Lula, que foi o Desenrola. 77% dos brasileiros terminou o ano passado endividado. Com o Desenrola, foram renegociadas dívidas num total de mais de 15 bilhões de reais. Dívidas como conta de água, conta de luz, telefone, foram renegociadas com até 83% de desconto a partir do programa do governo. Então, gente, o que eu queria trazer para vocês? Aliás, a gente podia trazer vários outros pontos. Coloquei esses 5 porque também não dá para ficar 2 horas de café com bolos falando de tudo. Mas, enfim, meio ambiente, o que era aquela política absurda, o que já teve de redução do desmatamento da Amazônia, a política ambiental do Brasil, do ponto de vista internacional, na COP, tantas outras áreas que a gente podia trazer como avanços e retomada, reconstrução do governo Lula. Mas é muito importante a gente tratar disso, sabe por quê? Porque às vezes a gente ouve, como a rede social é quase um mundo paralelo, gente dizendo, o que o governo Lula fez? 1 ano? Não fez nada. Só que em poucos minutos, esses 5 pontos de tanta coisa e de tanto resultado que já apareceu no primeiro ano. Isso num momento em que pegou o país devastado, com um monte de obra parada, com tudo sucateado. E em 12 meses, mesmo com tentativa de golpe lá no 8 de janeiro, mesmo com uma dificuldade para construir maioria no parlamento, a gente já teve todos esses resultados expressivos. Por isso eu quero pedir para você, pega esse café com bolos, esse vídeo, compartilha. Para às vezes aquele teu amigo, teu vizinho, teu parente fala, Lula não tá fazendo nada. Compartilha. Você vai poder também ajudar no combate à desinformação.